Ponto de partida de sexta-feira no ar, como vocês sabem, é um ponto de partida diferente, não tem um teleprompter aqui na minha frente, não tem script escrito, o que tem são os comentários, as provocações, as críticas, as perguntas que vocês fazem ao longo da semana e que eu listo algumas aqui para ir reagindo conforme estou lendo e tal. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou me concentrar apenas no ponto de partida de quarta-feira. Esse é aquele no qual eu fiz um argumento sugerindo que a ideia de caçar a licença de radiodifusão da Jovem Pan nesse momento da história pode ser uma má ideia. E o motivo pelo qual eu vou me concentrar nesse ponto de partida específico é o seguinte. Gente, um comentário mal criado de vez em quando rola direto, vocês sabem. Eu de vez em quando ponho uns aqui. Um comentário mais agressivo, na boa, a essa altura do campeonato, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, eu não me assusto com a agressividade de comentário em rede social. Tipo, eu tô nessa de... São 30 anos, sabe, em fórum de internet do jogo. Mas a água ferveu, sabe? A caixa de comentários da quarta-feira tá num nível particularmente alto, exageradamente alto de agressividade para o padrão do ponto de partida. Vejam, não é que eu esteja ofendido porque eu não tô, mas tem uma discussão aí que eu acho que a gente precisa ter, porque se a reação ao meu argumento foi a que foi, então a gente precisa ter essa conversa mais a sério. O que eu vou fazer é o seguinte: nessa abertura eu vou ler diversos comentários e vou tomar notas aqui, tipo bom e velho papel e caneta. Aí a gente tem a vinheta e depois da vinheta eu quero ter uma conversa com vocês, uma conversa séria sobre democracia e sobre o que a gente tem que fazer para fazer com que a nossa democracia volte aos trilhos. Porque a missão é essa, tá? Então deixa eu começar aqui por alguns comentários. Gabriel J. Carneiro. É sério que o Pedro chama de justiça equilibrada a Jovem Pan publicar uma errata ou 2 ou 3, achando que vai corrigir o crime cometido por 4 anos, o qual consistiu em desacreditar o sistema eleitoral, a liberdade do voto e a democracia brasileira? Gente, não é possível levar esse tipo de argumento a sério. Parece ou má qualificação ou desespero. Eu sou mal qualificado ou estou desesperado, tá? Ronaldo Luiz. Sinceramente, gosto muito do meio, mas passar pano porque é um veículo de comunicação é corporativismo demais. Há uma lei, se ela não foi cumprida, que sigam-se as sanções. Vamos lá. Lei. Sanções. Juan Terra. Pedro tá virando o monarque só que do PSDB. Incapaz de fazer uma crítica a quem está falando besteira. Porque se fizer vai, entre aspas, ferir essa idealização bizarra que liberal tem de, entre aspas, liberdade irrestrita. Monarque do PSDB. Liberdade restrita. Não é alguém que me acompanha, certamente. Pedro Senhorio, ou alguma coisa assim. Pedro Signori. É impressionante. Dória pedindo por mais uma anistia. Salvem o Tutinha. O único crime que ele cometeu foi amar demais a monetização do YouTube. Pelo amor de Deus, Pedro. E aí um emoticon chorando. Tutinha. Salvem o Tutinha.
Júlio César Teixeira. Caça, com C cedilha. Caça. Foda-se. Será que eu escutei alguém falar em surra de relho? Surra de relho. Se alguém não sabe do que se trata, é a maneira como você tratava os escravos. Surra de relho. Sagres, Sagres. Não consegui ouvir esse lixo de análise até o fim. Me deu nojo de ver esse sujeito defendendo o Jovem Pano. Vamos fechar o canal Meio, aliado da Jovem Pano golpista. Fechar o Meio. Zé Segato. O tradicional e muito bem conhecido corporativismo. Se ficar provado que um delito foi cometido e a pena prevista é a cassação, que a cassação seja feita. Nem um pingo a mais ou a menos da pena. Se a direita ou a extrema-direita fica dodói, a justiça não tem absolutamente que considerar essa questão. Corporativismo. Lei. Tá bom. Pois é, pessoal. Vamos lá. Minha caneta tá vazando tinta. Não tem problema. Então aqui minhas notas para vocês. A gente tem pensado aqui no meio muito no Eduardo Cunha e no Arthur Lira, principalmente agora que o Arthur Lira está sendo torpedeado por completo por investigação da Polícia Federal, chegando cada vez mais próximo de esquema de corrupção que ele está com toda a cara de estar envolvido, assessores, nome Arthur em lista, tudo mais. E aí nos ocorreu a seguinte pergunta, que a Luciana Lima vai tentar responder, que é a seguinte: vem cá, será que existe um limite para presidente da Câmara peitar o Executivo? Será que tem uma hora que esse limite, quando é cruzado, os caras não conseguem sustentar? Porque foi isso que aconteceu com Eduardo Cunha, foi isso que aconteceu com Severino Cavalcante. Será que o Arthur Lira vai rodar como rodaram Eduardo Cunha e Severino Cavalcante? A gente está tentando entender o que dá para falar a respeito desse fenômeno. Esse é o tema da edição de sábado do Meio. Se você não está irritadíssimo com a minha opinião, eu realmente recomendo. A Lu tem feito umas reportagens excelentes para tentar explicar, mergulhar nas entranhas de Brasília. Eu tenho certeza que essa vai ser mais uma, pelo que eu estou acompanhando da apuração. Então, assina o Meio. Faz muita diferença a sua assinatura, sabe? A gente realmente está tentando fazer aqui um veículo de imprensa independente, 100% digital, e ao mesmo tempo muito preocupado não só em trazer informação, mas muito preocupado em trazer explicação, trazer luz, trazer compreensão, trazer democracia, trabalhar pela democracia. E quando eu digo trabalhar pela democracia, tem muita gente no meio que discorda do meu ponto de vista a respeito da Jovem Pan. Talvez alguns falem sobre isso, talvez não importa, ninguém é... Eu não faço a mínima questão de ser unânime, nem no time, pô, imagina. Pelo contrário, o debate fascina. Mas existe uma conversa mais profunda que a gente tem que ter a respeito disso, muito mais pelo tom das reações aqui. Assim no Meio, faz muita diferença pra gente. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Esse é o ponto de partida. Deixa eu começar tentando esclarecer o que o meu argumento é, tá? Caçar a licença de uma rádio, de uma televisão, fechar, acabar de vez, é a medida mais agressiva,
mais violenta que uma democracia pode tomar. Ponto. Entendeu? A Jovem Pan cruzou na sua programação uma linha absurda de ser cruzada. A Jovem Pan incitou a desconfiança ativa por parte de um pedaço grande da população a respeito do processo eleitoral? Sim. Ao incitar, ela preparou o terreno para que um golpe de Estado fosse planejado? Sim. Esse golpe de Estado foi planejado? Foi. Aconteceu algum tipo de repercussão? Aconteceu. A gente viu o 8 de janeiro. Foi o primeiro ataque à sede de um dos três poderes, e no caso foi os três, desde 1937. Desde 1938, perdão, quando houve, ora pois, a intentona integralista que tentou sequestrar e matar o presidente Getúlio Vargas durante uma madrugada. Tudo o que aconteceu foi de um nível de gravidade abissal. A gente tem um problema, tá? Não foi só a Jovem Pan, foi uma... Cara, metade dos eleitores que votaram Jair Bolsonaro. Uma quantidade imensa de pessoas acredita nesses troços. Não acredita só por causa da Jovem Pan, acredita por causa de Zap, acredita... O governo federal criou isso. O governo Jair Bolsonaro criou esse negócio. Eu não estou falando em perdoar, eu acho que tem que ser punido, tá? Mas, vamos lá. A gente está falando de uma rádio que tem quase 80 anos de idade. Foi fundada por Paulo Machado de Carvalho. É uma marca importantíssima de São Paulo. Independentemente desses últimos 4 anos, é uma marca paulistana super importante. Você acabar, por fim, terminou com uma marca. Essa é uma decisão de um nível de gravidade atroz. Isso quer dizer que ela não pode ser tomada? Não. Isso quer dizer que a gente tem de ter noção de que é a medida mais agressiva que pode se chegar como punição. Não é a única medida que pode se chegar como punição. A gente, durante o período da Lava Jato e no pós-Lava Jato, dentro da esquerda se formou uma espécie de consenso que eu nem acho que necessariamente precise ser levado em consideração, mas, enfim, por conta do tipo de punição que aconteceu para empresas que assumidamente foram corruptas, ou seja, desviaram dinheiro da Petrobras e não só da Petrobras, pagaram subornos altíssimos para executivos da Petrobras e para grupos políticos e para políticos individualmente. O tipo de punição dessas empresas fez com que algumas delas encolhessem a um nível imenso. E o argumento que se criou dentro das empresas, dentro da esquerda naquele momento, era: você pune as pessoas, você não pune as empresas, você não extermina com uma estrutura que cria emprego e gera riqueza. Eu pergunto aqui, por que o argumento não se aplica nesse caso? A pergunta é séria, tá? O que faz da Jovem Pan ser diferente da Odebrecht? Entendeu? Você ser uma máquina que ativamente, durante décadas, corrompe o Estado brasileiro, não é da mais alta gravidade? É evidente que é. É evidente que é. Uma das marcas principais do lavajatismo era que um grupo da população brasileira, e isso está na extrema-direita vivo até hoje, um grupo da população brasileira passou a odiar um movimento político, um lado da política. É o que a gente se convencionou chamar de antipetismo. E esse nível de ódio do antipetismo não via nada, só queria punir. E qualquer... Só você fazer o desenho da possibilidade de uma punição estava valendo.
Durante os últimos anos, a gente ficou nesse debate de garantismo versus punitivismo. E o espírito do punitivismo, em essência, é você parte do princípio que você quer punir, 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 punir. E que só punição séria, só bota na cadeia, prende, arrebenta. Só isso resolve. Emocionalmente, eu tô falando só de emoção, tá? Emocionalmente, eu tô vendo na esquerda o mesmo movimento agora. A gente não tá falando só da Jovem Pan, a gente tá falando de metade dos eleitores brasileiros que votaram Jair Bolsonaro. Um dos argumentos que eu fiz no vídeo é o seguinte: para você chegar a uma punição tão extremada contra a Jovem Pan, você tem que provar muita coisa na justiça. Você tem que contar muito bem essa história. Porque aí é o ponto principal ao qual eu quero chegar. Que é o seguinte: para a gente salvar a democracia brasileira, que ela não está salva, entendeu? A gente está entrando num período de paz, a gente está, se tudo der certo, entrando num período de maior estabilidade. As coisas vão dar uma tranquilizada, as coisas já estão muito mais tranquilas do que estavam. Eu adoro criticar o Lula, é um presidente civilizado, entendeu? Fala, eu acho, bobagem de vez em quando, mas fala bobagem normal. Nada é como o Bolsonaro, nada, nenhum presidente, nem os milicos. Temas de violência, virulência, agressividade. Neofascista, né? Os milicos não eram neofascistas, eles eram autoritários, mas eles não eram neofascistas. O Bolsonaro é. Ele é um neointegralista. O ponto aqui ao qual eu estou querendo chegar é: nós continuamos tendo essa metade de eleitores que votou no Bolsonaro e a gente tem que trazer de volta essa turma. Parte do trazer de volta essa turma quer dizer agir com inteligência. E agir com inteligência não é fascista tem que morrer, fascista tem que ser preso, não é. É metade da população, cara. É metade da população. Então a gente tem que trazer de volta. E olha, é metade da população, tipo, todos nós temos gente querida nesse meio. A gente precisa conversar com essas pessoas. E quem vai conversar com essas pessoas não sou eu. Os bolsonaristas me odeiam. Quem vai conversar com essas pessoas não são pessoas de esquerda, não são liberais de verdade, não são progressistas. Quem vai conversar com essas pessoas é quem essas pessoas já confiam. Pode ser por laços familiares, de amizade, pode ser no 1 a 1. O 1 a 1 é muito importante nessa fase desses próximos 4 anos. Agora, a gente precisa de uma máquina de imprensa também. A Jovem Pan já fala com essas pessoas. A Jovem Pan é útil para normalizar a direita. A gente precisa normalizar, a gente precisa desradicalizar, a gente precisa desfascistizar. Os americanos usavam na Alemanha do final dos anos 40 o termo denazificar. Esse processo de desradicalização exige porta-vozes confiáveis. Essa é uma sapiência que uma sociedade como a brasileira, num momento como esse, precisa ter. Você precisa encontrar quais são os porta-vozes que são confiáveis. A Jovem Pan é mais útil, entendeu? Devidamente punida, tem que sentir na pele via grana, entendeu? Vai ter de ter algum tipo de termo de compromisso, vai ter de ter, não sei como é que se faz isso, entende? Mas a gente precisa da Jovem Pan trazida de volta com todos os incentivos negativos, tá? Punição mesmo. Mas incentivada, a gente precisa de uma Jovem Pan que converse com essas pessoas. Porque a gente precisa trazer essas pessoas de volta. A gente, idealmente, capturaria as redes de direita de WhatsApp e tudo mais, mas o Carluxo não vai dar a senha, né? Ele não dava senha, às vezes, nem para as contas do pai.
para o próprio pai. Então, fundamentalmente, eu acho que pune-se as pessoas. Eu acho que tem de punir jornalista, entendeu? Aqueles que ativamente colaboraram para o ambiente golpista. Eu acho que tem que punir o Tutinha. O Tutinha, como o principal executivo da Jovem Pan, tomou decisões que levaram a rádio, no YouTube, na televisão, etc., a esse ponto de ruptura democrática, de incentivo à ruptura democrática. E quando eu falo de punição, se chegar ao ponto de prisão e tudo mais, que seja. Multa, prisão, mas tudo está no jogo para as pessoas. Mas assim como a gente não vai jogar fora o exército brasileiro, mas vamos prender generais, se tudo der certo, a gente precisa prender generais, a gente pune as pessoas, mas a gente mantém a instituição viva. Isso quer dizer que eu não posso vir a mudar de ideia? Não, imagina. Perante informação nova, a gente muda de ideia, faz parte do jogo. E quando eu quero dizer mudar de ideia, vamos ver o que é a investigação da Polícia Federal, investigação do Ministério Público, tudo vai levantar. Se começa a sair e-mail de combinações atrozes, coisas muito planejadas, claro, é outro jogo. Enfim. Mas agora deixa eu dar uma respirada e entrar em alguns dos... entrar na lista, né? Vamos lá. Mais de uma vez eu fui acusado de corporativismo. Gente, vamos lá. Como que eu posso estar sendo corporativista? Eu posso estar sendo corporativista como jornalista, eu posso estar sendo corporativista como empresário da comunicação. Eu sou, afinal de contas, sócio do meio. A escala, né? Jovem Pan meio. Mas, enfim. Eu não tenho... Enfim. Galera, eu acho que os jornalistas têm de ser punidos. Eu acho que o Tutinha, não sei se outros executivos, mas certamente o Tutinha não pode passar impune. Que tipo de corporativismo é esse em que eu defendo abertamente, claramente, a punição das pessoas que tomaram as decisões? Porque é disso que a gente está falando, né? A questão fundamental é quem tomou que decisão em que momento. Essas pessoas têm de ser punidas. Manter os empregos, manter a marca, isso é uma outra coisa. Punir quem tomou decisão, punir quem falou e incitou um golpe de Estado, segunda história, completamente diferente. Tem de separar as duas coisas. E é isso que eu estou falando o tempo todo, separar as duas coisas. E não quer dizer que a empresa não possa vir a ser punida. Com multa, com termo de compromisso, com o que inclui, entendeu? Precisa se engajar na defesa e na explicação do que é a democracia. Leis, sanções. Eu não sei o quão as pessoas estão... não, se a sanção existe, então a lei tem que ser cumprida. Olha, qualquer processo tem uma escala de punições que você pode dar. Você não precisa, um juiz nunca precisa condenar todo mundo a 30 anos porque a legislação brasileira permite encarceramento até 30 anos. A lógica da Constituição brasileira, não é punitivista, é garantista. Então, idealmente, na hora de definir qual é a punição, idealmente, se formos seguir o espírito da Constituição brasileira, a gente vai sempre tentar punir o menos possível. Isso não quer dizer não aplicar penas, tem de aplicar penas. Mas você vai evitar ao máximo chegar à pena máxima. Isso aí, eu acho que nenhuma
É... Essa coisa, né? Ah, tá defendendo a Jovem Pan, então tem de fechar o meio também. Um dos caras falou isso. Ou então, não, tem de prender, tem de descer o relho. Quer dizer, partindo para punição física. Eu sei que é metafórico, mas isso fala tanto sobre a nossa alma brasileira. Isso fala tanto. Eu não sei se vocês sabem, quando o Sérgio Buarque fala de homem cordial, esse cordial não é o homem gentil. Cordial vem de coração, é o homem emocional. Ele reage emocionalmente. Aos meus amigos, tudo, aos meus inimigos, nada. Entendeu? Do amor, dos abraços, daquela afetividade positiva intensa, vai para a afetividade negativa intensa, para a violência. Nós somos simultaneamente um povo que se abraça, que se beija, que quer calor e ao mesmo tempo um povo barbaramente violento. E em muitos desses comentários, tipo, fecha o meio, desce o relho, tá essa violência. Essa violência não é uma exclusividade da direita. Essa violência é um marco fundamental nosso, brasileiro, tá na nossa cultura. A gente sabe disso. A gente não pode fingir que a gente não vive num país barbaramente violento. Num país em que muitas das pessoas esperam do Estado que o Estado seja violento. Que o Estado seja violento contra os seus inimigos. Então, muita gente vai querer que suba o morro e abra bala, saia disparando. E muita gente vai querer que vai lá, pega essa gente de direita e elimina, destrói, faz desaparecer, acaba. Isso é a essência da nata do punitivismo. Só que a gente precisa chegar a acordos. A gente precisa pacificar o Brasil. A gente precisa pacificar o Brasil. Se a gente, na hora de combater o ataque que houve à democracia, a gente for com força total, a gente não vai pacificar o Brasil. E é nesse ponto que eu sempre volto. Pega os líderes. Pune os líderes. Nenhum general nunca vai esquecer se 2, 3, 4 estrelas forem presos. Alguns coronéis. Ninguém no exército brasileiro nunca mais vai esquecer o que golpismo, o que se envolver com golpe de Estado custou. A gente nunca prendeu o general. Nunca. Nunca por golpismo. Eles sempre foram golpistas. Vamos prender. Tem pelo menos 2 generais da reserva que tá ali na boca para provar tudo. A Polícia Federal já andou 3/4 do caminho. Falta muito pouco. Para não falar dos coronéis, majores, capitães. Isso vale para empresários. Empresários que ativamente trabalharam pelo golpe de Estado. Isso inclui executivos da Jovem Pan. Isso vale para jornalistas. Agora, tendo pegado, e não só da Jovem Pan, tá? Aquela malha bolsonarista toda, tendo pegado essa estrutura, essas pessoas, o resto a gente traz para cá de volta. A gente reintegra a sociedade, pelo amor de Deus. A gente precisa buscar um acordo de paz. A gente não pode simplesmente dizer, olha aqui, esse pedaço aqui do Brasil não queremos mais, é metade. Então, só porque está escrito na lei não quer dizer que a gente precise ser ir ao extremo das possibilidades que a lei garante. Sabe, a coisa que eu acho que me incomoda mais de toda essa... De tudo isso, a coisa que eu acho que me incomoda mais é o fato de que
praticamente ninguém, não quer dizer que não tenha gente que tenha feito isso não, porque teve gente que fez isso, mas praticamente ninguém tentou contra-argumentar. As pessoas simplesmente foram na emoção. Foram no cala, prende, mata, bate, some. Entendeu? Desaparece. Com frequência demais, nessas conversas que a gente tem tido, se eu faço um vídeo dizendo que precisamos começar a punir generais, aí, por isso que eu assino, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo. Se eu faço um vídeo que diz, olha, talvez não seja uma boa ideia caçar a concessão da Jovem Pan, aí o que está acontecendo com esse cara? Ele se perdeu, quer dizer, a gente está num ambiente que a gente infantilizou tanto a conversa política que não existe nenhum espaço para dissenso. Ou você é de um time ou você é do outro. O mundo não é assim, o mundo não é maniqueísta. Existe dissenso por toda parte e a gente só aprende se a gente testa as nossas opiniões perante argumentos que tentem prová-las erradas. Se a gente não se entrega à conversa, a gente não chega a nenhum tipo de conclusão. Agora, o pior ponto, o ponto mais grave aqui é o seguinte: que tipo de defesa é essa de democracia que parte para a violência perante a primeira manifestação de dissenso? Porque isso é o contrário do que democracia é. Democracia é um grande acordo que existe para que a gente negocie o fato de que vamos discordar, para que a gente crie regras, estruturas institucionais que nos permitam dialogar perante o fato de que discordaremos, que nos permite chegar a acordos, chegar a meio termo. Boa parte da crise que a democracia passa pelo mundo é uma crise provocada pelo fato de que a gente perdeu por completa a tolerância com o dissenso. Só que isso é suicídio, porque o dissenso não vai embora. Discordaremos como sociedade sempre. Gente, somos 203 milhões de pessoas. É impossível a gente não discordar muito, de muita coisa. Metade de nós vive em cidades grandes, a outra metade da gente vive no campo. A gente tem experiências de vida, de cotidiano muito diferentes. Nós teremos valores diferentes. Um pedação de nós é religioso pra cacete, um pedação de nós ou simplesmente não é religioso, ou é aquele religioso assim que, na verdade, religião não existe na vida daquela pessoa, é aquele acreditar em Deus vago. Nós teremos valores muito diferentes, nós vamos olhar para as questões da sociedade de forma muito diferente. Como é que a gente vai encontrar uma maneira de nos respeitarmos nas nossas diferenças? É para isso que democracia existe. Se a gente está defendendo uma democracia, a primeira coisa que a gente tem de fazer é abrir espaço para o dissenso de forma civilizada. Não foi o que aconteceu na caixa de comentários de quarta-feira. Volto ao ponto. Eu posso estar errado sobre a Jovem Pan. Talvez não tenha outra solução que não punir com todo o rigor que a lei permite. Tudo bem. Adoraria ouvir argumentos. Os meus estão postos. Talvez a gente não chegue a uma conclusão, talvez sigamos discordando, não tem problema. Mas a gente precisa, não é só naturalizar a discordância, a gente precisa voltar a conseguir conversar com as pessoas que são bolsonaristas. É claro que isso parte do pressuposto de que as pessoas que são bolsonaristas vão precisar se desradicalizar. Agora, não existe o dilema Tostines, entendeu? Você primeiro começa a conversar, depois elas desradicalizam. Não é o contrário. E se a gente não tiver caminhos para conversar com essas pessoas, não haverá desradicalização.
E se não houver desradicalização, a democracia seguirá sendo ameaçada. Eu não sei lá, eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco, tipo, estala os dedos e faz uma mágica e pronto, está resolvido. Lula teve 2 milhões de votos a mais e pronto, está resolvido. Não está resolvido. É uma ilusão achar que a solução é punir, punir, punir e pronto. Punir ao máximo. Punir. Eu não me conformo que alguém que se diz de esquerda tenha sugerido puxar o Hélio. Gente, desculpa o desabafo acabou ficando longo, né? Até segunda-feira.